Capítulo 10, o Manquejar Vitorioso, parte 2. O perdão de Deus é uma libertação gratuita da culpa. Paradoxalmente, a convicção da pecaminosidade pessoal torna-se ocasião para um encontro com o amor misericordioso do Deus Redentor. Lucas 15:7 diz: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Em sua devastação, o pródigo arrependido experimenta uma intimidade com o Pai que seu irmão sem pecado e cheio de justiça própria nunca chegaria a conhecer. Quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, alguns escribas pensaram consigo mesmos: quem pode perdoar pecados senão Deus? Leia Marcos 2:7. Quão iluminados foram eles em sua cegueira! Apenas Deus sabe como perdoar. Nossas desajeitadas tentativas humanas de perdoar criam muitas vezes mais problemas do que os resolvem. Cheios de condescendência, nós esmagamos e humilhamos o pecador com nossa insuportável magnanimidade. Ele pode sentir-se perdoado, mas completamente destituído de segurança, consolo ou encorajamento. Apenas Deus sabe como perdoar e colocar todos os quatro juntos. O pai do pródigo verdadeiramente disse: shh, menino, não precisa saber onde você esteve ou o que você tem aprontado. O Evangelho da Graça anuncia: o perdão precede o arrependimento. O pecador é aceito antes de implorar por misericórdia. Ela já está assegurada. Ele precisa apenas aceitá-la. Anistia total, perdão gracioso. Só Deus é capaz de tornar o perdão algo glorioso de se lembrar. Ele tem tanto prazer em nos perdoar que aqueles que lhe proporcionaram essa alegria não se sentem como pestinhas repulsivos ou importunos, mas como crianças mimadas, compreendidas e encorajadas, agradáveis e úteis para ele, infinitamente melhores do que se consideravam. Que erro feliz! Eles poderiam gritar: se não fôssemos pecadores e não precisássemos do perdão mais do que do pão, não teríamos como saber quão profundo é o amor do nosso Deus. Quando o filho pródigo cocheou até sua casa, depois de sua prolongada farra, na devassidão e vadiagem, bebedeira e promiscuidade, suas motivações eram, na melhor das hipóteses, incertas. Ele disse a si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O estômago do maltrapilho não estava doendo de remorso porque ele havia partido o coração do pai. Ele cambaleou para casa simplesmente para sobreviver. Sua permanência numa terra distante o havia deixado falido. Os dias de vinho e rosas o haviam deixado atordoado e desiludido. O vinho azedou e as rosas murcharam. Sua declaração de independência havia ceifado uma colheita inesperada. Não liberdade, alegria ou uma vida nova, mas cativeiro, tristeza e um embate com a própria morte. Os amigos da onça haviam transferido suas lealdades quando seu cofrinho se esvaziou. Desencantado com a vida, o gastador traçou o caminho de volta para casa, não ardendo de desejo por ver seu pai, mas de apenas permanecer vivo. Para mim, o versículo mais tocante da Bíblia inteira é a reação do pai. Lucas 15:20. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Me emociona que o pai não tenha submetido o rapaz a um interrogatório cruzado, que não tenha intimado, que não tenha dado um sermão sobre a ingratidão, que não tenha insistido em qualquer motivação superior. Ele ficou tão alegre ao ver o filho que ignorou todos os cânones da prudência, da austeridade parental e simplesmente o acolheu em casa. O pai tomou-o de volta como ele estava. Que palavra de encorajamento, consolo e conforto. Não sondamos nosso coração e analisamos nossas intenções antes de voltar para casa. Abba quer apenas que apareçamos. Não temos de fazer hora na taberna até que surja a pureza do nosso coração. Não temos de ser retalhados pelo pesar ou esmagados pela contrição. Não temos de ser perfeitos ou mesmo muito bons antes que Deus nos aceite.
Não temos de chafurdar na culpa, na vergonha, no remorso e na autocondenação. Mesmo se alimentamos uma nostalgia secreta pela terra distante, Abba desmorona em nosso pescoço e nos beija. Mesmo se voltamos porque não conseguimos nos sustentar por nós mesmos, Deus nos acolhe. Ele não busca explicações para nossa repentina aparição. Ele está contente que estejamos lá e quer dar-nos tudo o que desejamos. Henri Nouwen escreve: com os olhos da mente vejo a pintura de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo. O pai, de olhos mortiços, abraça junto ao peito, com amor incondicional, o filho que retornou. Suas duas mãos, uma forte, masculina, outra gentil e feminina, repousam sobre os ombros do filho. Ele não está olhando para o filho, mas sente seu corpo jovem e cansado e deixa-o descansar no seu abraço. Seu vasto manto vermelho é como as asas de uma mãe-pássaro cobrindo sua frágil ninhada. Ele parece pensar numa única coisa: ele voltou, sim, ele voltou. Estou contente de tê-lo comigo de novo. Por que então adiar? Deus está ali, em pé, de braços abertos, esperando para me abraçar. Ele não fará nenhuma pergunta sobre meu passado. Ter-me de volta é tudo o que ele deseja. A parábola do filho pródigo é uma das muitas faces da fidelidade. É também um retrato cru e honesto do manquejar vitorioso. Também o é o filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma, A Man for All Seasons, vencedor do Oscar de 1966, o emocionante relato da fidelidade de um homem a si mesmo e a Cristo a todo custo. Thomas More, primeiro-ministro da Inglaterra, foi aprisionado na Torre de Londres por se recusar a obedecer à coroa. Ele é visitado por sua filha Meg, que implora que ele mude de ideia para salvar sua vida. More explica que se jurasse lealdade a Henrique VII, estaria sendo infiel à sua consciência e traindo Jesus. Ela argumenta que não é culpa dele que o Estado seja, em sua maior parte, corrupto, e que se escolher sofrer por ele, estará assumindo para si mesmo o papel de herói. O pai replica: Meg, se vivêssemos num estado em que a virtude fosse lucrativa, o bom senso nos faria bons e a ganância nos faria piedosos, e viveríamos como animais ou anjos na feliz terra que não carece de heróis. Mas já que normalmente vemos a avareza, a ira, a inveja, o orgulho, a preguiça e a luxúria e a estupidez, rendendo muito mais do que a humildade, a castidade, a bravura, a justiça e a ponderação, temos de escolher ser humanos de todo. Talvez devamos então perseverar um pouquinho, mesmo ao risco de nos tornarmos heróis. Em 1535, More foi para o patíbulo alegremente na liberdade de rei do homem cristão. Ele orou brevemente pela misericórdia de Deus, abraçou seu executor, que implorou perdão a ele, confessou sua fé cristã e conclamou os presentes a orarem pelo rei, dizendo que morria, bom servo do rei, mas de Deus em primeiro lugar. Suas últimas palavras foram uma piada sobre sua barba, que ele dispôs sobre o cadafalso de modo que não fosse cortada, já que sua barba, pelo menos, não era culpada de traição. Thomas More, homem do mundo, vestindo trajes seculares, vivendo numa cidade secular e cercado por família, posses, pelas obrigações da vida pública, foi fiel. Não porque era livre de falhas e pecados. Ele os tinha como todos nós temos, e os confessou muitas vezes antes de morrer. Mas com todas as suas fraquezas e falhas, ele fez a escolha radical de ser verdadeiro consigo mesmo e com o seu Cristo, no supremo teste do martírio. Em 1929, G.K. Chesterton vaticinou: Sir Thomas More é mais importante neste momento do que em qualquer outro momento desde sua morte, talvez até mais do que no grande momento de sua morte, mas não é tão importante agora quanto será daqui a 100 anos. Sua vida é uma declaração atemporal. É possível viver neste mundo de forma sóbria, honesta, não fanática, não pietista, séria e ao mesmo tempo jubilosa. Viver de uma forma fiel. Qual é a mensagem da vida deste homem? Faça uma escolha radical na fé, a despeito de toda a sua pecaminosidade, e sustente ao longo da vida diária por Cristo, o Senhor e seu reino.
Os cristãos maduros que conheci ao longo do caminho são aqueles que falharam e aprenderam a viver de forma graciosa com suas falhas e seu fracasso. A fé requer coragem de arriscar tudo em Jesus, a disposição de continuar crescendo e a prontidão de arriscar o fracasso ao longo de toda a nossa vida. O que querem dizer essas coisas especificamente? Arriscar tudo em Jesus. O Evangelho Maltrapilho afirma que não temos como perder, porque não temos nada a perder. A fidelidade a Jesus implica que, com todos os nossos pecados, cicatrizes e inseguranças, mantemo-nos em pé diante dele, que somos formados e informados pela sua palavra. Que reconheçamos que o aborto e as armas nucleares são duas faces da mesma moeda cunhada no inferno. Que tomamos partido ao lado do Príncipe da Paz e nos recusamos a nos ajoelhar diante do altar da segurança nacional. Que somos um povo de Deus, doador de vida e não negociador de morte. Que vivamos sob o signo da cruz e não sob o signo da bomba. A disposição de continuar crescendo, quer dizer, a infidelidade é uma recusa a tornar-se, uma rejeição da graça, graça inativa é uma ilusão, e uma recusa a sermos nós mesmos. Há muito tempo li uma oração composta pelo falecido general Douglas MacArthur, que diz assim: a juventude não é um período de tempo, é um estado de espírito, um resultado da vontade, uma qualidade da imaginação, uma vitória da coragem sobre a timidez, do gosto pela aventura sobre o amor ao conforto. Um homem não precisa ficar velho porque viveu um determinado número de anos. Os anos podem enrugar a sua pele, mas o despertar dos ideais enruga a alma. As preocupações, os medos, as dúvidas e o desespero são os inimigos que devagar nos fazem prostrar em direção à terra e transformam-nos em poeira antes da morte. A sua vontade permanece jovem enquanto você está aberto para o que é belo, bom e grande, receptivo para as mensagens de outros homens e mulheres da natureza de Deus. Se um dia você se tornar amargo, pessimista e consumido pelo desespero, Deus tenha piedade da sua alma de velho. A prontidão para arriscar o fracasso. Muitos de nós são assombrados pelo nosso fracasso em fazermos em nossa vida o que ansiávamos realizar. A disparidade entre nosso eu ideal e nosso eu real, o macabro espectro de nossas infidelidades passadas, a consciência de que não estou vivendo o que creio, a implacável pressão da conformidade e a nostalgia pela inocência perdida reforçam um senso torturante de culpa existencial. Sim, eu fracassei. Essa é a cruz que nunca esperamos e aquela que achamos mais difícil de carregar. Certa manhã, em oração, ouvi a seguinte palavra: irmãozinho, fui testemunha de um Pedro que alegou que não me conhecia, um Tiago que queria poder em troca do serviço do reino, um Filipe que foi incapaz de ver o Pai em mim, e incontáveis discípulos que acharam que o Calvário era o meu fim. O Novo Testamento está repleto de exemplos de homens e mulheres que começaram bem e vacilaram ao longo do caminho. Ainda assim, na noite de Páscoa aparecia Pedro. Tiago não é lembrado pela sua ambição, mas pelo sacrifício de sua vida por mim. Filipe viu o Pai em mim quando apontei o caminho, e os discípulos que haviam perdido suas esperanças tiveram coragem suficiente para me conhecer quando parti o pão no fim da estrada de Emaús. O que estou querendo dizer, meu irmãozinho, é o seguinte: espero mais fracasso de você do que você mesmo. O maltrapilho que vê sua vida como uma viagem de descoberta e resolve correr o risco de falhar, sente-se melhor a respeito de sua fidelidade do que o homem tímido que se esconde atrás da lei e nunca descobre, de modo algum, quem realmente é. Winston Churchill diz: o sucesso nunca é final, o fracasso nunca é fatal. É a coragem que conta. Certa noite, um caro amigo de Rosalind, chamado Joey McGill, estava orando sobre a seguinte passagem de João, João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na iluminada escuridão da fé, ele ouviu Jesus dizendo: sim,
O Verbo se fez carne, escolhi adentrar o seu alquebrado mundo e manquejar vida fora com você. No dia final, quando chegarmos ao grande chalé no céu, muitos de nós estarão ensanguentados, fustigados, contundidos e mancando. Mas por Deus e por Cristo haverá uma luz na janela e uma placa. Bem-vindo ao lar, na porta.